A Ordem dos Advogados do Brasil é a guardiã da democracia. Mais que uma entidade de classe, luta pelas prerrogativas e preservação do direito do cidadão. Por isso, hoje estamos aqui para uma visita à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Jataí. Mais uma vez, estamos aqui em uma visita do Líder Visita e hoje estamos aqui na OAB Subseção de Jataí. A Ordem dos Advogados do Brasil é mais que uma entidade de classe. Ela representa e traz as garantias constitucionais, uma grande defensora da democracia no nosso país. Estamos aqui hoje com o presidente da OAB Subseção de Jataí para falar um pouco dessa importante instituição para a sociedade. Tudo bem, doutor Thiago? Que bom tê-lo aqui. Tudo bem, Thiago. Sempre um prazer nós conversarmos e hoje poder falar nesse projeto tão bacana de entrevistas. E hoje nós estamos aqui, na sede da OAB Subseção de Jataí, e eu queria que o senhor trouxesse para as pessoas que nos assistem como surgiu a OAB aqui na nossa região, na cidade de Jataí. Quais foram os percursores aí para que a gente tivesse essa representatividade da advocacia na nossa cidade? Bom, nós tivemos, a Ordem ela foi criada na década de 30, né? Antes existia o IAB, o Instituto dos Advogados do Brasil. Foi criada então em Goiás na década de 30, no Brasil como um todo, e em Jataí em 1979. Nós tínhamos aí à frente era o Dr. Ides Queiroz, que andou em muita estrada de terra, juntamente com o Dr. Martiniano, lá de Mineiros, né, para criar a subseção da OAB Jataí. Dr. Francisco Barbosa Garcia, os colegas mais antigos, Dr. Goiano, conheceram e passaram por toda essa fase da Ordem, os primórdios aqui da OAB Jataí, em que tudo era muito difícil, tudo era muito longe, não havia internet, o telefone, até o telefone era difícil, né? A locomoção era difícil e eles foram desbravadores, foram pessoas assim que tiveram muita coragem de fazer a criação dessa subseção e desvincular de Goiânia. Até então, toda essa região aqui ela estava jurisdicionada diretamente a Goiânia. E essa subseção ela começou então com um número pequeno de advogados, dividindo a gestão com mineiros. O primeiro presidente foi o Dr. Ides, segundo presidente foi o Dr. Martiniano. Depois a subseção de mineiros foi criada, né, em razão também da distância. E hoje, né, depois de tantos anos, aí, desde 1979, nós contamos hoje com mais de 950 inscritos. Então é a quarta maior subseção do estado de Goiás. Ficamos atrás apenas de Anápolis, de Aparecida de Goiânia e de Rio Verde, no quantitativo de advogados. E isso representa, claro, muitos desafios. Uma subseção do tamanho como a nossa, que além de ter a sede em Jataí, conta também com delegacias. Delegacia de Chapadão do Céu, delegacia de Serranópolis e também um posto avançado em Perolândia. E quando a gente diz que a Ordem é a guardiã da democracia, o que nós estamos falando, doutor? Traduza isso para nós, para aquelas pessoas que não entendem, não têm essa informação, possam saber por que a OAB é concedida esse título de guardiã da democracia. Bom, toda vez que o cidadão, o indivíduo, ele precisa buscar que um direito dele seja cumprido na prática, ele precisa se valer de um advogado. Assim como uma pessoa doente tem que se valer de um médico para ter a sua saúde melhorada, para que uma pessoa tenha o seu direito cumprido, observado, ela precisa de um advogado. E a instituição que congrega os advogados, que são esses profissionais que vão lutar pelos direitos das pessoas perante os poderes executivo, legislativo e judiciário,
A entidade que congrega esses profissionais se chama Ordem dos Advogados do Brasil, que é muito mais do que uma entidade classista. Nós não podemos ver a OAB como um mero sindicato. A Ordem, como você falou, defensora da democracia, defensora dos direitos fundamentais, defensora da cidadania, ela ocupa esse papel como uma entidade pública que faz a intermediação entre os poderes públicos e o cidadão, a iniciativa privada. No momento em que essa entidade, que congrega profissionais liberais, mas que exercem serviço público perante os poderes constituídos, no momento que essa entidade ela não fala em nome apenas da advocacia, ela fala em nome de todos os cidadãos, de toda a sociedade civil organizada. Tanto é verdade que é a OAB quem detém legitimidade para ingressar, por exemplo, com ações diretas de inconstitucionalidade, de leis, que fazem indicações de cargos nos conselhos executivos, de direitos ambientais, de direito ambiental, de desenvolvimento econômico e por aí vai. E é a OAB também que tem assento nos tribunais, em segunda instância, tribunais superiores, indicando membros da advocacia para compor como julgadores, o que a gente chama de quinto constitucional. Então o papel da ordem é um papel multifacetado, tem várias faces esse papel da ordem. Não apenas na defesa dos seus inscritos, dos advogados, mas de toda a sociedade, e aí, posteriormente, nós podemos falar, é claro, questões sociais também. E a ordem também tem o papel de legislar, acompanhar e fiscalizar o trabalho da advocacia. Sim, compete privativamente, inclusive, à OAB zelar pela representação dos seus inscritos e também pela disciplina deles. Então, toda vez que a gente tem uma situação de algum advogado que eventualmente cometeu alguma falta ética, né, ou não teve um comportamento adequado de acordo com a lei, cabe à OAB fazer a instauração do processo, dar o direito de defesa a esse advogado e discipliná-lo, ou seja, eventualmente aplicar sanções, que podem vir desde uma censura, que seria uma espécie de uma advertência pública, até mesmo a exclusão, ou seja, a perda da carteira desse advogado que não vai poder mais trabalhar em definitivo. Passa nesse meio pela suspensão também e aplicação de eventualmente multas também para esses advogados que eventualmente não agiram corretamente. Para além disso, também a defesa dos advogados, a ordem também faz. Como assim a defesa? A defesa das prerrogativas. O que é prerrogativa? Prerrogativa é o estabelecimento legal de uma conduta que aquele advogado ele está respaldado pela lei para ele proceder de uma determinada forma em que autoridade alguma poderá prejudicar aquele trabalho do advogado. Por que as prerrogativas existem? Para garantir a liberdade de profissão desse advogado, do exercício da advocacia. Então, por exemplo, todo advogado com procuração tem poder de acessar um determinado processo, de estudar esse processo. No momento em que esse acesso a esse processo ele é proibido por autoridade que seja, nós estamos tendo uma prerrogativa violada. E dependendo da prerrogativa violada, essa violação implica até mesmo em abuso de autoridade, que é um crime cometido por aquela autoridade em face do advogado. A prerrogativa, Thiago, ela não existe para o advogado em si, ela existe para garantir o exercício da profissão, ou seja, em última análise, a prerrogativa existe para garantir o direito do cidadão que está sendo representado por aquele advogado. E o senhor começou a tocar aí no assunto dos trabalhos sociais desenvolvidos pela OAB. Quais o senhor destacaria aqui na nossa cidade? Bom, nós temos várias frentes, né? É impossível para nós, da nossa diretoria, e aqui já vai meu abraço à doutora Lohane Ibrahim, a vice-presidente, ao doutor Gregório Castro, meu secretário-geral, a doutora Jardelma Mota,
minha secretária adjunta e o Dr. Lucas Pérez, diretor tesoureiro, é impossível que nós 5 estejamos em todas as frentes de trabalho da 4ª maior subseção do estado de Goiás, né? Para isso, então, existem comissões, que são braços da diretoria, que podem ser temáticos ou de ações. Então, nós temos comissão de direito criminal, comissão de direito tributário, do consumidor, de direito ambiental e por aí vai. E também temos comissões de ações. Por exemplo, a comissão da advocacia jovem, a comissão da mulher advogada, a comissão mulheres empenhadas, a comissão que nós criamos na gestão passada do Observatório da Transparência, para criar um Observatório da Transparência aqui em Jataí, né? E cada uma dessas outras comissões, elas têm ações sociais. Então, por exemplo, a Comissão da Mulher Advogada, ela tem um trabalho no mês de março, que é o mês da mulher, ela tem um trabalho na Páscoa Solidária, com entrega de ovos a entidades, a escolas, né, públicas. Ela tem um trabalho no mês do advogado, ela tem um trabalho em outubro com o Dia da Criança, né? Isso para dar um exemplo de uma comissão. E outros projetos que a comissão também realiza, a Comissão da Mulher Advogada. A Comissão Mulheres Empenhadas, por exemplo, é uma comissão que é pioneira, ela foi criada em Jataí e ela exporta para o Brasil inteiro. Foi criada na gestão do presidente Toninho, a doutora Lúcia era a presidente da Comissão da Mulher e foi criado por meio de um projeto que oferece gratuitamente para as mulheres vítimas de violência doméstica assessoria jurídica, gratuitamente. Claro, precisa ser uma pessoa hipossuficiente, precisa ser uma pessoa carente, essa vítima de violência doméstica. Mas veja bem, como o processo de violência doméstica ele é um processo criminal, para o réu sempre será assegurado advogado. E a vítima? Tem o Ministério Público? Tem. Mas a Lei Maria da Penha, ela garante também para a vítima assistência jurídica, que é a figura do assistente de acusação. E essa comissão, que ela é integrada por 35, 36 colegas hoje, mulheres advogadas, se chama Comissão Mulheres Empenhadas, justamente em razão da Lei Maria da Penha, né? E elas prestam essa assessoria jurídica, que é tanto no processo de violência doméstica, quanto as consequências cíveis daí, que é o divórcio, a partilha de bens, guarda, visitação, alimentos dos filhos, né? E em parceria com a Secretaria da Mulher, Secretaria Municipal da Mulher, com o Juizado de Violência Doméstica, doutora Sabrina Rampazzo foi o madrinha desse projeto, né? Vai meu abraço aqui para ela também, porque é uma pessoa que idealizou o projeto Mulheres Empenhadas, que hoje é comissão. Tem um trabalho fantástico na área de proteção dos direitos da mulher. Exato. A parceria com a DEAN também, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Vai meu abraço ao padrinho da época, que era o Dr. Marcos Guerini, né, delegado, que atuava na época lá na DEAN. Então, assim, é um projeto inovador. Nós concorremos ao Prêmio Inovari no ano passado. Quase fomos finalistas do Prêmio Inovari. E é uma prática que já atendeu mais de 6.000 casos, 6.000 atendimentos desde agosto do ano 2020 até o presente momento. Então é uma comissão muito trabalhadora. Também temos a Comissão de Advocacia Dativa, que vai ser criada agora nessa gestão, um grupo de advocacia dativa, que são advogados que atuam para pessoas carentes, não apenas em situação de violência doméstica, mas em qualquer área da justiça estadual. Então, ações de alimentos, ações de uso capião, ações que digam respeito a questões cíveis entre as pessoas, de direito criminal também, o crime que for da justiça estadual, advogados que não cobram R$1 para trabalhar para as pessoas vítimas de carência. Quem paga é o Estado de Goiás, né, já que nós não temos defensoria pública. Comissão da Advocacia Jovem tem os projetos OAB vai à escola, OAB vai à faculdade, em que nós vamos em escolas públicas municipais, estaduais e também escolas particulares, dando palestras a respeito de direitos para ensino fundamental ou ensino médio ou ambos, né?
Agora, todo dia 20 de abril, para dar um exemplo, né, dia 20 de abril nós temos o Dia Mundial de Combate ao Bullying nas escolas. E o presidente Rafael Lara, da OAB Goiás, criou um projeto em todas as 57 subseções do estado de Goiás, em que nós realizamos palestras simultâneas na parte da manhã, na parte da tarde, para essas crianças, esses adolescentes, a respeito de bullying, né? Tentando combater o bullying nas escolas, porque é um dia em que aconteceu um atentado em escolas e daí se transformou numa data muito importante. Então nós tivemos em 2023, foram realizadas 6 palestras simultâneas só na subseção de Jataí, e aí você multiplica isso por 57 no estado inteiro, em Goiânia. Em 2024 foram 4 palestras, 2 da manhã, 2 na parte da tarde, de forma que a Ordem, além de se preocupar com a atividade do advogado, a nossa atividade fim, que é ajudar a administrar a justiça, como um papel essencial à administração da justiça, nós também temos esse lado social. E eu gostaria que o senhor destacasse, né, o quanto a OAB participa também das questões de planejamento, de discussões dos problemas da cidade em si, né? A OAB faz se representar no CODEJA, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e participa de todas essas discussões importantes para a cidade, está sempre se fazendo representar. Eu costumo dizer, Thiago, que a gente tem um momento de uma sinergia muito interessante, muito bacana entre as entidades, né? A OAB com o Sindicato Rural, com o CDL, com a CIG, o CODEJA, que congrega todas essas entidades, o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Então a OAB, ela tem cadeiras, ela tem assentos nesses conselhos. O CONSEG, o Conselho de Segurança do município de Jataí, um conselho excepcional que atende às demandas, né, das forças de segurança pública, e a Ordem é muito parceira do CONSEG e das forças de segurança pública. Nós entendemos que, é claro que o réu ele tem que ter o direito de defesa dele assegurado, mas nós somos parceiros de uma cidade segura para se morar. Antes de mais nada, porque o advogado também tem família, o advogado também tem filhos, né? E se nós não nos colocarmos no papel das forças de segurança, do trabalho e da dificuldade que é garantir uma cidade segura para se morar, nós não estamos cumprindo a nossa função social da OAB também. Então, temos um relacionamento muito bom com todas as forças de segurança, PM, PRF, Polícia Federal, Guarda Civil, bombeiros, as demais, o Exército, né, que não trabalha diretamente com segurança pública, mas nós temos um relacionamento excelente e, para além disso, nós pensamos em desenvolvimento da cidade, né, porque acaba que a cidade precisa ser um lugar bom para se morar, mas ela também precisa desenvolver. E aí cada gestor público municipal, estadual e federal tem a sua linha de trabalho, nós respeitamos todos. Temos excelente relacionamento com o prefeito Genilton, temos excelente relacionamento com o ex-prefeito Humberto, porque a Ordem ela não pode tomar partido, ela não pode ser pró-determinado agente político em detrimento de outro, porque no momento que for necessário cobrar providências, a Ordem tem que ser imparcial, ela tem que estar pronta para cobrar providências e também pronta para ser parceira desses gestores públicos. Então, nós temos aqui na sede, né, sendo construído um auditório, que esse auditório ele provém de um terreno que foi doado pelo município. E eu penso que a OAB tem que ter gratidão com o município por ter havido essa doação lá no ano de 1988, quando o prefeito era o Nelson Antônio, né, quando o presidente era o Dr. Hernani Zaiden, falecido. Grandes pessoas que hoje nós estamos aí com uma construção acontecendo justamente por força dos poderes públicos. A Ordem participa também do Conselho de Direito Ambiental, do Conselho, participa também do Conselho da Criança e do Adolescente, participa de vários conselhos. E essa participação ela é fundamental para nós interagirmos com a cidade e trazermos, claro, benefícios não apenas para a advocacia, mas para todo cidadão. Eu gostaria que o senhor destacasse, né,
algo que é muito importante para nós, já que nós falamos de liderança, é a questão da liderança de uma entidade, né? Como é estar à frente de uma entidade, representá-la e trazer esse papel de mobilização, né? De trazer a classe da advocacia para se engajar mesmo com as causas da sociedade, se engajar também com as prerrogativas e com a garantia dos direitos, não só dos advogados, mas de toda a sociedade como um todo. Tiago, eu costumo sempre dizer assim, tudo tem dois lados, né? Uma moeda nunca tem uma face apenas. Então, é muito desafiador, por um lado, nós estarmos à frente de uma instituição, e agora, 31 de dezembro, completaram os primeiros 3 anos nossos. Agora, 1º de janeiro, iniciou-se o 2º mandato, né? Que as eleições foram em novembro passado. E nós vamos, entre 25 e 27, gerir uma instituição que tem toda essa relevância que eu falei antes, social, legal, como defensora, em última análise, dos direitos do cidadão, né? Atuando junto com o Ministério Público em defesa do Estado Democrático de Direito, da República, né? Mas, por outro lado, é muito gratificante também trabalhar numa instituição como essa, não porque a gente quer deixar uma marca, mas porque nós precisamos ter uma visão coletiva da advocacia. Uma visão em que, se nossa gestão, nossa diretoria, ela conseguir trazer benefícios para um advogado, está beneficiando todos. Exemplo, entregamos a sala da advocacia e 3 parlatórios novos lá no presídio. O Tiago não é criminalista, mas eu penso que, se a advocacia criminalista for beneficiada com uma demanda antiga que nós temos de melhores condições de trabalho, e aqui vai meu agradecimento à DEGAP, ao CONSEG, ao Ministério Público, ao Judiciário, que foram parceiros para que aquela obra pudesse ser entregue. Se nós conseguirmos fortalecer a advocacia, que seja fortalecido, nós estamos fortalecendo todos. E o não pode pensar de forma individualista quando se fala de atuação em classe, né? A ordem, ela tem que ser plural. E quando nós pensamos em um auditório, nós pensamos em 4 salas novas para a advocacia jovem. Quando nós pensamos em sala da OAB no presídio, quando nós pensamos em ajudar outras instituições para que elas tenham os seus espaços, como, por exemplo, estamos lá no CONSEG ajudando outras entidades a conseguirem também, entidades de forças de segurança, a conseguirem benefícios, nós estamos ajudando o cidadão, né? E isso é gratificante, nós pensarmos de que forma que eu posso ajudar um colega que eventualmente teve uma prerrogativa violada, o cliente dele está sendo prejudicado, ele está sendo prejudicado injustamente, e que, graças ao bom relacionamento nos últimos 3 anos, todos os casos foram resolvidos sem precisar formalizar procedimentos. Não que nós nos furtaríamos a isso, mas conseguimos resolver 100% dos casos de possíveis violação de prerrogativas com uma ligação, com uma visita, com uma reunião. E, ao mesmo tempo, nós fortalecermos a sociedade jataiense e das nossas delegacias em Serranópolis, em Chapadão do Céu, em Perolândia, para que o cidadão ele consiga viver com uma qualidade de vida melhor, né? Cada vez mais. Então, para nós é gratificante. Temos uma situação de formação de lideranças, né? A advocacia jovem está aí para formar futuros presidentes, diretores da OAB, as outras comissões também. Para dar um exemplo, o ex-presidente Toninho vem das fileiras da advocacia jovem, né? O Fabinho também, a Cássia Costa, que estava como tesoureira aqui na gestão passada, foi uma das fundadoras da CAGE, da Comissão da Advocacia Jovem aqui em Jataí. Mas é um desafio porque cada vez mais a sociedade ela está digitalizada, cada vez mais as pessoas querem respostas instantâneas para os seus problemas, cada vez mais o Dr. Google, ele indevidamente, né, esse meu sorriso aqui é irônico agora, tá? Ele indevidamente ocupa papéis de profissionais formados, com formação
como médicos, contadores, advogados, indevidamente. Tem espaço para inteligência artificial? Tem, mas cuidado, os próprios estudiosos de inteligência artificial já dizem que há um limite para que ela se realimente. Que elas não substituem o humano. E não, nunca vai substituir o humano, ainda mais um trabalho intelectual como é a do advogado, né? Então, assim, nós estamos em uma sociedade de transição em que pessoas, por exemplo, da minha geração vêm com uma experiência, uma bagagem analógica e estamos diante de um mundo cada vez mais voltado para o digital, mas que não pode perder o calor humano, não pode perder a atuação do ser humano nas diferentes frentes de problemas que muitas vezes a inteligência artificial não vai resolver, né? Que o Google não vai resolver e que muitas vezes, na verdade, um Dr. Google lhe coloca numa latada, né? Então, eu digo isso porque as novas lideranças, as pessoas que estão vindo para futuramente ocupar a ordem, elas precisam ainda levar em consideração que nesse nosso ramo de atividade da advocacia, por mais que você possa se valer de ferramentas, de nada adianta um cinzel e um maço se você não sabe aonde que o talho na pedra precisa ser dado, né? Para usar um exemplo mais braçal. Mas na atividade da advocacia, como em qualquer outro, temos robôs já na medicina. Quem está operando o robô? Tem um ser humano. Um médico, né? Eu gostaria de destacar nessa fala do senhor, o senhor usou dois termos que me chamam muito a atenção. Quando o senhor diz que a ordem precisa ser plural, né? E que a gente precisa valorizar mais o diálogo, que com o diálogo você consegue resolver muitas questões sem medidas mais drásticas, né? E é um problema que nós estamos enfrentando nessa transformação social, que as pessoas cada vez mais querem conversar menos, né? Querem dialogar e resolver os conflitos de forma mais harmônica, já querem partir diretamente para medidas mais drásticas, quiçá para a violência, né? Que nós temos acompanhado muito. Então, gostei dessa fala do senhor de olhar para que é uma entidade plural, que olha para todos os lados, e olhar também essa questão do diálogo, do conversar, do reconhecer que a gente precisa desse humano ainda, né, da questão do diálogo. Atrás das telas, né, Thiago, as pessoas ficam valentes. Atrás da tela de um celular, a pessoa cresce, ela se torna mais corajosa do que num tete-a-tete, numa conversa olho no olho. Então, assim, hoje, qual que é o problema? Essa valentia, pseudo-valentia, pseudo-coragem, ela acaba gerando intolerância, né? Essa intolerância, ela se manifesta, infelizmente, de uma forma agressiva, sem número de situações. Então, para a gente ter uma ideia, hoje o que é uma demanda grave? Redes sociais sendo mal utilizadas. Às vezes uma fala atravessada aqui que gera uma consequência, que depois a pessoa vai lá na casa da outra, faz algo de errado, quer tirar satisfação e vai descambar onde isso? Na polícia, no judiciário, na advocacia, no Ministério Público, em órgãos que, se as pessoas tivessem um pouco mais de tolerância e menos imediatismo, tudo pode ser conversado, pode ser resolvido, né? Acho que nós precisamos, de tempos em tempos, fazer uma autoanálise, né? Uma autorreflexão. Será que eu não estou sendo muito imediatista? Será que eu não estou sendo intolerante? Porque todo mundo acorda no dia da veia boa e dia da veia ruim, mas mesmo nos dias da veia ruim, será que você não está sendo imediatista e intolerante demais? Que depois isso vai gerar consequências, às vezes, irreversíveis? Nossa forma de gerir a ordem é caminhando justamente no sentido contrário. Em nós tentarmos aproximar as instituições, nós tentarmos aproximar as pessoas conflituosas, tentar encontrar um meio termo, tentar encontrar uma forma em que as coisas se resolvam sem que gere consequências, às vezes, irreversíveis. Muitas vezes, formalizar uma reclamação vai gerar consequências irreversíveis. Mas se eu conseguir atender o problema do colega
do advogado. E aquele problema não se repete mais porque a própria autoridade percebeu que o caminho não estava correto. Não fica melhor para todo mundo? Às vezes isso não dá para acontecer de forma imediata. E é por isso que as pessoas precisam ter tolerância. Eu gostaria que o senhor destacasse, para que a gente possa encerrar a nossa conversa, porque a gente poderia conversar há muito tempo, né? Eu gostaria que o senhor destacasse qual é hoje o maior desafio da advocacia, né? E se for algo, se a gente puder ter um desafio específico, que o senhor destaque também da nossa região. O desafio principal, eu penso, e agora eu vou falar em nível macro, em nível Brasil. Nós tivemos, desde o começo da década de 2000, uma proliferação de cursos jurídicos. Hoje, é ruim o que eu vou dizer, mas hoje o Brasil sozinho concentra mais faculdades de direito, cursos de direito, do que o resto do mundo todo somado. O Brasil. Se nós não tivéssemos um exame da OAB, nós teríamos, Thiago, aproximadamente de 5 a 6 milhões de advogados num país de 200 milhões de habitantes. É um absurdo esse número. Com o exame da ordem, nós temos entre 1.400 e 1.500, 1.400.000, 1.500.000 advogados. Essa proliferação de cursos, ela não aconteceu necessariamente com uma participação, na época, efetiva da ordem, e até hoje a OAB ela tem apenas um assento opinativo no MEC para abertura de cursos, o que eu vejo como uma grande preocupação, porque nós temos uma proliferação de cursos que vai gerar profissionais sendo lançados no mercado. Muitas vezes esses cursos não preparam adequadamente esse profissional para ele atuar, e aí o exame de ordem reprova muita gente. E olha que o exame de ordem, a pessoa não concorre com ninguém, ela concorre com ela própria, ela precisa tirar uma nota mínima, só. É um exame de proficiência, que já acontece no CRC também, Conselho de Contabilidade, já tem no CRM, Conselho Regional de Medicina, porém não é obrigatório lá no CRM, a pessoa faz o exame se ela quer. E nós estamos diante, então, de um número inchado de profissionais no mercado, que muitas vezes o mercado não absorve essa quantidade de profissionais. Isso é um desafio muito grave para o jovem advogado, né, que está em busca de uma colocação no mercado, que está em busca de clientela, que está em busca de trabalhar num emprego, às vezes, do sonho da família dele, formei um filho advogado, né? E nós estamos diante de cidades que muitas vezes cresce o número de advogados, não cresce o número de habitantes, ou o número de advogados cresce desproporcionalmente em relação ao número de habitantes. E isso tudo implica em uma famosa lei do mercado, que é a lei da oferta e da demanda. Então, quanto mais produto tem no mercado, mais o preço dele cai, né? Quanto mais raro é esse produto, maior o preço sobe. E quando você tem muitos profissionais, eu não estou falando de Jataí em específico, estou falando do Brasil, isso acontece também em Jataí. Mas quando você tem muitos profissionais no mercado, infelizmente pode ocorrer canibalismo, descumprimento da tabela dos honorários, que estabelece um valor mínimo, que é um valor digno para esse advogado trabalhar nas causas e ter, vamos dizer assim, um padrão de vida minimamente condigno com a profissão. Então nós somos defensores dos honorários advocatícios, somos defensores da tabela da OAB para a fixação desses honorários e somos defensores de que a OAB deveria ter uma cadeira não opinativa, mas decisória no MEC a respeito dos processos de, não só de abertura, mas os de manutenção dos cursos. Da própria estruturação, né? Exatamente. Por quê? Porque a ordem ela tem cadeira, tem assento nas bancas de concursos públicos, ela tem assento, como nós falamos, em vários conselhos, ela tem participação ativa. Para se ter uma ideia, as procuradorias dos municípios, as procuradorias do Estado e a Procuradoria da União, a AGU,
todas, obrigatoriamente, o indivíduo precisa ser advogado para ser procurador, né? E essa participação lá no MEC ela é reduzida, num lugar onde deveríamos ter um funil melhor para que fosse feita uma análise mercadológica. Essa cidade ela comporta mais um curso de direito? Quantos profissionais estão sendo largados no mercado? E até que ponto isso não vai gerar uma frustração para esse profissional que acabou de sair do forno, né, da profissão e não consegue passar no exame da ordem porque o ensino que ele recebeu não foi bom? Aqui em Jataí nós temos uma situação peculiar. A UFJ é uma das 3 instituições do estado de Goiás que tem selo OAB Recomenda. A UFJ aqui em Jataí, o curso de Direito. Mas vai ver, não existe uma particular no estado de Goiás que ganhou o último selo OAB Recomenda. Só a UFJ, a UFG de Goiânia, se não me engano, a UFG de Goiás, da cidade de Goiás, que ganharam esse selo. Para ver que nós estamos com um déficit de entrega. Por mais que instituições aqui em Jataí se esforcem para entregar, e nós sabemos que tem instituições aqui em Jataí que se esforçam para entregar uma qualidade de ensino jurídico, mas esse desafio é um desafio muito difícil em nível macro. Em nível local, nós temos alguns desafios, Thiago, aqui da OAB Jataí. Estamos construindo o nosso auditório, onde nós pretendemos entregar ainda esse ano, 2025, para as nossas palestras, os nossos almoços, confraternizações, jantares. Precisamos trabalhar e queremos trabalhar junto ao CONSEG, ao Ministério Público, ao Judiciário e à Polícia Civil para que haja a construção do complexo de delegacias e nós possamos voltar a ter a nossa sala da OAB lá na delegacia, né? Temos um desafio em relação às nossas delegacias da OAB em Serranópolis e Chapadão do Céu. Depois que o auditório estiver pronto, queremos transmitir as palestras de forma virtual para aqueles colegas poderem participar à distância, né? E o colega daqui de Jataí vai vir aqui no auditório, os de fora podem acompanhar das suas delegacias. E queremos também que a ordem ela não deixe a peteca cair no que diz respeito ao bom trato com as instituições, com a sociedade civil como um todo, e por outro lado também não deixar cair a peteca no trabalho das comissões. Então nós tivemos nessas reuniões com as entidades mais de 150 reuniões nesse triênio passado, e o trabalho das comissões nós tivemos quase 60 palestras realizadas pelas comissões e outros eventos, além desses 60 palestras. Essas duas frentes nós não podemos deixar a peteca cair. Para isso, nós conclamamos sempre todos os advogados a participarem, né? A ordem, os cargos são gratuitos, nós não temos remuneração nenhuma. Porém, como eu falei antes, é muito gratificante poder fazer o bem para os advogados e indiretamente para toda a sociedade. Quando não diretamente, né? Mas indiretamente para toda a sociedade. É muito gratificante. Conclamamos aí a todos os advogados que participem da ordem. Não apenas em momento eleitoral. Não se trabalha somente nos meses de eleição. São 3 anos de trabalho. E a gente precisa sempre plantar para colher. Como diz um cliente meu muito querido, a vida é feita de escolhas, né? O plantio ele é certo, mas só colhe aquele que plantou. Muito bom. É importante a gente ressaltar isso, né? Que as entidades, os membros de uma entidade precisam se unir para fortalecê-la, né? Que uma entidade só é forte quando os seus membros estão unidos, porque aí ela tem voz, força e representatividade. Sem sombra de dúvida, não há entidade que a diretoria dela consiga fazer algo se não há mobilização. E isso não se aplica apenas às entidades também. Nós temos esse hiato político, né, no Brasil, essa dificuldade das pessoas verem positivamente a política, e agora estou falando da política partidária, justamente pela falta de engajamento do próprio cidadão. Muitas vezes, falta de engajamento gerado pelos poderes que já estão lá, os legisladores, deputados, senadores, etc., que não querem também a participação do povo. Porque um povo que participa, né, o poder é dele. Então eles também seriam mais cobrados.
esse ato não acontece apenas nas entidades, acontece também na sociedade aberta perante os poderes políticos públicos. Isso aí, doutor. Muito obrigado, viu, por nos receber aqui, né, por aceitar a nossa visita de hoje e parabéns pelo trabalho e que desejo sucesso aí na sua nova gestão. Tá obrigado, Thiago. Muito obrigado pela entrevista. A casa, a OAB, é sua também, é de toda a população jataiense. Fique sempre à vontade para vir aqui, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Aí, ó.